Oiê, tudo bom? Meu nome é Yuri Torrecilha, sou graduada em jornalismo pela Universidade Anhembi Morumbi, parte do ecossistema Anima, e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre minha pesquisa de iniciação científica orientada pelo professor Dr. Rogério Ferraraz. Nela eu falo sobre o Fantástico na telenovela brasileira, uma análise comparativa sobre o Pantanal. É muito comum quando a gente pensa sobre mídia e Brasil que a gente imediatamente já pensa em telenovela. E isso não é por acaso, porque a telenovela ocupa um papel central na nossa cultura brasileira e reflete as transformações sociais, tecnológicas, simbólicas do país. Entre as produções mais marcantes que a gente teve nessas últimas décadas, a gente teve em 1990 Pantanal Original, do Benedito Rui Barbosa, e agora em 2022 a gente teve um remake feito pelo neto do Rui Barbosa, o Bruno Luperi, que também foi um sucesso absoluto. E essas duas obras, elas se destacam muito porque elas têm toda uma presença, uma construção, né, do fantástico como linguagem, como parte da linguagem narrativa e cultural da novela. O método que possibilitou essa investigação foi o da pesquisa qualitativa comparativa, onde a gente, além de consumir ambas as obras, a gente foi capaz de tirar excertos, pequenas cenas emblemáticas, personagens-chave, conceitos, simbologias mesmo, e analisar elas de forma separada e de forma comparada a uma outra logo em seguida, para a gente poder ver o que mudou de 1990 para 2022. Tudo isso sem em momento nenhum desconsiderar os contextos históricos, sociais, em que essas ambas obras estavam inseridas nos anos em que elas foram criadas, né, que elas foram veiculadas. E para isso foi um divisor de águas ter todo o apoio do meu orientador, que já tem bastante experiência em análise de ficção televisiva, tanto a parte da metodologia como a parte da prática, e também todo o apoio do CNPq com a Bolsa PIBIC, que realmente permitiu que eu dedicasse muito mais tempo para essa iniciação científica. A parte das análises, dos conteúdos relacionados, então, ficaram ao redor desses personagens encantados da narrativa, que são o maior reflexo do fantástico no universo de Pantanal, seja na versão de 1990 ou no remake de 2022. Esses personagens, então, são o Velho do Rio, a Maria Marruá, a Juma Marruá, o Trindade / Cramulhão, e o próprio Pantanal, que se torna também um personagem encantado nessa narrativa. Então, ao redor desses personagens foram analisados as trilhas sonoras, os recursos visuais. Então, a partir dessa pesquisa, desses trechos, desses personagens, a gente pode começar a observar uma série de pontos de mudança entre a versão de 1990, original, e a versão de 2022, o remake. Entre eles, sendo o fantástico como linguagem cultural. Agora, o que isso quer dizer? Quer dizer que em 1990, para o contexto cultural, histórico, social de lá, esse fantástico da telenovela tinha um papel social muito diferente do que ele teve agora no 2022. Esse papel era muito mais de representar uma natureza bruta, uma natureza selvagem, uma coisa poética, mística, lúdica, onde ficava muito mais aberto a interpretação e a imaginação do espectador, já criando um diálogo muito forte que vai continuar, inclusive no remake, entre a ficção, a cultura e o público, onde o público também ocupa um papel da narrativa. O remake se propõe, inclusive de uma forma bem direta, a colocar essa ética de uma forma quase que espiritual de consciência coletiva sobre o meio ambiente na série. Então, o Bioma Pantaneiro, ele atua como personagem e tem uma voz e um desenvolvimento narrativo próprio, o que é bem diferente do que era o original. Já os Encantados, embora eles ainda estejam dentro dos mesmos, de certa forma, arquétipos de personagem, eles ainda assim começam a ocupar lugares diferentes na narrativa. Isso pode, inclusive, se dar pela forma com que a narrativa é atualizada para o mundo contemporâneo, né? E uma última coisa a se considerar também, já bem pro final da novela, é a sucessão simbólica entre os personagens do Zé Leôncio e do Velho do Rio, que embora seja uma coisa que já acontecia em 1990 na narrativa original, em 2022, toda essa adição desse subtom ecológico, desse subtom também digital, o que é permitido agora pela nossa tecnologia atual,
consegue estabelecer uma camada de significado a mais do que já era de 1990, consegue engrandecer ainda mais a obra. O Zé Leôncio, em 1990, quando ele está prestes a morrer após o casamento, ele vê o pai dele, o Velho do Rio, e meio que dá sucessão a esse ciclo e faz esse tratado de paz entre o humano e o natural. Essa reconciliação é feita em silêncio, essa reconciliação é feita com a voz do Pantanal, com esse arrastado, esse silêncio, esse respeito ao natural, de uma forma ainda muito mística, de uma forma muito dada à interpretação ainda. Mas que em 2022 vai ganhar toda uma outra camada de simbolismo. Esse mesmo gesto é reencenado com a linguagem contemporânea e a consciência ecológica. O Zé Leôncio, ele herda não só o papel do pai dele, né, do Velho do Rio, que é o papel de guia espiritual, de força da natureza, que é o Velho do Rio. Ele simboliza a continuidade, não só essa reconciliação entre humano e natural, ele representa a continuidade entre gerações, como é a existência desse próprio remake em si. A continuidade entre autores, entre o Rui Barbosa e o Luperi, entre épocas de 1990 para 2022. Ele dá, então, essa tirada de chapéu, esse tom de agradecimento, de reverência a tudo que já foi construído, tudo que ainda será construído pelas próximas gerações, porque existe essa fé muito grande, essa esperança muito grande, esse tom de esperança pela novela inteira, até nos momentos mais difíceis, ainda assim existe aquela linha de esperança. Então, de Benedito a Luperi, do mito à consciência coletiva, do fantástico em si e do próprio meio ambiente, essa narrativa fantástica passa de milagre contemplado a uma herança ecológica, a uma consciência coletiva. Só falando, claro, não é tão fácil de traduzir como os recursos digitais alteram a nossa percepção sobre a novela, como eles possibilitam a visualização direta de muita coisa que antigamente ficava muito mais a nosso critério imaginar como acontecia, e até se acontecia mesmo, porque tinha também esse tom simbólico de suposição, de realmente considerar qual é a sua fé, considerar até onde você vai na fé popular. Então tem essa mudança de perspectiva que é traduzida com o uso dos recursos digitais, onde o público de 2022 tem sim menos espaço para a imaginação, especialmente do fantástico, mas tem muito mais imersão sensorial no que são essas transformações fantásticas, essas transformações encantadas. O fantástico, ele permanece essencial, mas ele é ressignificado. Ele passa dessa fé intuitiva para uma consciência simbólica, dentro desse subtom, claro, ecológico. O biopantaneiro, então, ele é o verdadeiro protagonista. Ele é esse ser vivo, guardião e representativo da continuidade, dos ciclos, da eternidade do que é o legado mesmo. Seja um legado natural, como o legado humano. E a estética de 2022 reafirma a narrativa original, mas com um novo pacto ético, uma nova camada de simbologia e significado, que é preservar o que é sagrado, humano e natural. Pantanal, então, em suas duas versões, mostra que o fantástico não é uma fuga da realidade, e sim uma ferramenta de reconexão com ela por uma perspectiva diferente. Por uma ótica, uma imaginação, uma permissão para sonhar diferente. Obrigada. E se teve uma experiência que contribuiu muito para o desenvolvimento dessa pesquisa, além de, claro, para o meu enriquecimento enquanto pessoa, enquanto pesquisadora, enquanto noveleira também, foi a participação no grupo de pesquisa Inovações e Rupturas na Ficção Televisiva pela Anhembi Morumbi, com o apoio do CNPq, junto, claro, ao órgão que é o Obtel Brasil, onde a gente foi capaz de desenvolver uma pesquisa sobre temáticas cidadãs em um Pantanal Encantado, onde a gente discutiu muito mais, de uma forma muito mais extensa, de uma forma muito mais aprofundada, sobre todos esses subtextos, sobre todos esses
contextos sociais, históricos e reflexões em cima da obra que foi o Pantanal 2022, esse remake tão querido, que possibilitou que eu revisasse, pensasse e adquirisse tantas referências e fizesse tantas trocas com outras pessoas que, de certa forma, influenciaram o produto final desse trabalho aqui.